Editorial. O STJ manteve o bloqueio de bens do ex-prefeito Alcides Bernal, cujos bens bloqueados estão avaliados em 16 milhões de reais. Bernal responde, eu estou lendo agora um Correio do Estado de ontem, a ação civil por improbidade administrativa referente a prejuízos causados à Prefeitura de Campo Grande em decorrência da contratação de funcionários fantasmas e pagamentos em duplicidade nos convênios com a Seleta e o MEP na época em que ele administrou a nossa prefeitura. Não me estranha o fato da Seleta e da OMEP terem sido usadas irregularmente para possibilitar que corruptos avançassem sobre os bens públicos num país onde a corrupção passou a ser uma marca administrativa endêmica. E é por isso que estamos convivendo diariamente com notícias de prisões de pessoas que ajudaram a quebrar empresas, entidades e governos. Dói na gente saber que tanto a UMEP quanto a Seleta foram usadas ou deixaram se usar para emporcalhar suas histórias tão bonitas, memoráveis e respeitáveis, construídas pelos seus antepassados que ocuparam cargos que acabaram nas mãos desse pessoal, impróprio até de pronunciar os nomes dessas duas entidades. Certa vez li a história do surgimento da Seleta. Era um braço da maçonaria que se encarregava em proteger pessoas perseguidas pela ditadura Vargas, e foi assim que criei um profundo respeito por essa entidade, até vê-la agora metida nessas falcatruas que não se justificam. As duas entidades foram transformadas de protetoras a protagonistas, a braços auxiliares da corrupção política, administrativa, infelizmente. Como a justiça já está no rastro desse pessoal e ela será feita, embora seja lenta, quero aproveitar este momento para me referir àquele moço simples, radialista de voz aveludada, que vivia distribuindo bíblias em seus programas. Homem que cativou Campo Grande com sua profissão e depois saiu candidato a vereador sendo eleito. Na vereança não fez nada. Depois saiu deputado e como deputado criou apenas uma lei. A lei que beneficiou apenas um profissional em nosso estado, dia do meteorologista. Depois saiu candidato a prefeito, mentiu feito um Pedro Malazartes ao nosso povo, se elegeu na época contra tudo e contra todos, eleito da casa simples onde morava na Vila Progresso, em poucos dias comprou um belíssimo apartamento de frente ao shopping Campo Grande, num dos metros quadrados mais caros desta capital. Denunciado, ficou com medo de ocupar o apartamento, resolvendo trocá-lo mais tarde por uma mansão aonde mora atualmente, na Antônio Maria Coelho, avaliada na época em 4,5 milhões. Enfim, para fechar o meu raciocínio, esse Bernal, hoje cassado, banido da vida pública pelo TSE, não tinha um gato para puxar pelo rabo.
Então, como fez um patrimônio de 16 milhões que estão sendo bloqueados pela justiça. Agora, siga o meu raciocínio. Em poucos meses, Bernal saiu do zero e hoje apresenta um patrimônio de 16 milhões de reais bloqueados pela justiça por prejuízos causados à nossa prefeitura. Por causa desses enriquecimentos ilícitos, muitas crianças deixaram de comer merenda, muitas pessoas morreram nas filas de postos de saúde, muita gente enfrentou buraqueira, greve do lixo e outras mazelas, tudo isso por ter eleito um sujeito sem qualquer experiência administrativa, sem qualquer compromisso com a nossa sociedade. Esse sujeito, que está caçado e banido da vida pública por 8 anos, não pode ele ser dono de um patrimônio de 16 milhões de reais. Alguém precisa explicar de onde veio esse patrimônio, porque bem de raiz não é. E não se ganha 16 milhões em poucos meses, como se fosse um passe de mágica. E Bernal, pelo que eu saiba, não ganhou na loteria. A pergunta é: de onde vieram 16 milhões em patrimônio desse moço? Isso precisa ser investigado, esclarecido e explicado para a nossa população. Como dizia a minha tia Laura, podem investigar que debaixo desse angu tem carne. Bom dia.